Bem, pessoal, voltando aqui aos vídeos, eu queria fazer uma série, vou ver se eu consigo, de vídeos sobre os principais candidatos, né, à Prefeitura de São Paulo. Fazer uma análise a partir da minha visão anarquista. E eu vou levar em consideração as propostas que eles têm, por acaso, né, e também como é que a mídia trata eles. Então, as informações que eu vou pegar geralmente vão ser informações que vêm da mídia, já que eu tenho acesso por trabalhar na Unesp, jornais do Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e outros jornais, ok? E aí, a ideia não é aqui dizer se é uma boa pessoa, se é uma má pessoa, se é uma pessoa confiável, se não é. Estou nem um pouco preocupado com isso. Mas dizer, a partir daquilo que ela fala, ok? E daquilo que está mostrando na mídia, como é que a gente pode pensar essa candidatura tendo como uma base aí um prisma, né, um conhecimento anarquista, ok? Então essa basicamente a minha intenção aqui, não é negar ou dizer que a pessoa é maravilhosa, simplesmente colocar minha opinião aqui, que é uma opinião de uma pessoa anarquista, beleza? Aí vamos começar pela Tabata Amaral, ok? Aí saiu uma reportagem hoje na Folha de São Paulo dizendo o seguinte: Tabata tem investimento para longo prazo, afirma Armínio. Armínio aqui não é aquele lá que lutou contra os romanos, ok? É um Armínio brasileiro. O Armínio Fraga, que foi presidente do Banco Central na época do FHC, é o que trouxe a Starbucks para o Brasil, né? Entre outras coisas, um dos principais economistas brasileiros. Concordemos ou não com as suas ideias. Inegavelmente, ele é um dos melhores, ok? Aí, tem uma reportagem longa, né? Fala que o Armínio doou 100 mil reais, tal, né? Aí fala também de outras pessoas, né, que doaram dinheiro para ela. E aí diz lá: ela tem simpatia de nomes vultosos do PIB brasileiro, como Jaime Garfinkel, acionista controlador da seguradora Porto, e James Oliveira, ex-BTG Pactual. BTG Pactual, dono André Esteves, o cara mais rico do Brasil. Ele está sempre entre os 10 mais ricos, ok? E aqui do Porto, imagino que seja, né, Porto Seguro. Mas enfim. Cada um dos 3 vereadores injetou 100 mil na campanha. E aí continua. A relação de Tabata com o empresariado não vem de hoje. O próprio Armínio a apoiou em 2022 sua reeleição à Câmara dos Deputados. Mais jovem, recebeu uma bolsa da Fundação Estudar, mantida pelo empresário Jorge Paulo Lemann, para se formar na Universidade de Harvard em astrofísica e ciências políticas. Desde então, a proximidade com o empresariado tornou-se alvo de seus opositores. Bem, vamos lá. Como é que mostra a Tabata Amaral, né? Que ela é uma pessoa da periferia, nasceu na Vila Missionária, o pai parece que era cobrador de ônibus, a mãe tinha uma outra profissão. O pai depois parece que ficou viciado, né? Teve problema com drogas, ficou na Cracolândia e parece que se suicidou. Então ela mostra o quê? Que ela vem da periferia e foi na periferia, né? Nas escolas, ela fazia aquelas Olimpíadas, né? Que ela conseguiu uma bolsa dessa Fundação Estudar, do João Paulo Lemann, que não é qualquer pessoa, que não é nenhum imbecil, que obviamente tem um projeto para esse país, que eu discordo, mas tem gente que acha bom, ok? Evidente que o projeto do Paulo Lemann é fazer com que várias jovens, né, entrem nesses grupos suprapartidários que tem palestras, relações com o empresariado, a questão da mídia e papapá, essas, né? Eventualmente, alguns deles vão para o exterior. Isso aconteceu com a Tabata, mas se eu não me engano, aconteceu também com o deputado Daniel José, né, que apoia agora o Pablo Marçal, se eu não me engano, ok? E aí, quando eles voltam com uma formação do exterior e, agradecidos por essa possibilidade, se envolvem grandemente aí com esses grandes empresários, ok? Então, o perfil da Tabata, para mim, representa uma nova forma que a elite brasileira compreendeu de conseguir
arregimentar pessoas da periferia, da classe trabalhadora, que é via um processo meritocrático dessas Olimpíadas. Pega lá uma pessoa lá da região, né, do sul da cidade de São Paulo, no caso dela, né, de uma escola pública, manda ela para o exterior, e aí quando ela volta, forma ela politicamente. E esse grupo maior tem candidatos em vários partidos. Isso foi um dos motivos que o Ciro Gomes bateu de frente com a Tabata Amaral, quando ela estava no PDT. Porque o que ele percebeu, o Ciro Gomes? Ela, dentro do PDT, começou a levar propostas políticas que não necessariamente eram do PDT. Então, se ela percebe uma brecha, o que ela faz? Ela entra nas políticas dela, que não é política dela. Evidente. São políticas apoiadas por grandes empresários, como Armínio Fraga, João Paulo Lemann e assim por diante. Ok? Mas vindo da boca de uma pessoa que se diz periférica, que estudou em escola pública e assim por diante. Então, esse jogo meio, que eu diria, maquiavélico que eles fazem é, olha, ela veio da periferia, mas ela teve uma chance. Por quê? Porque a meritocracia a ajudou a melhorar. Tanto que uma das propostas da Tabata Amaral é de que alunos da escola pública, lá da prefeitura, se ela ganhar a eleição, mas ela não vai ganhar, evidentemente, ok? Também tenham esse acesso. Então o que eu percebo aí também? Que esse projeto, ele continua. Então lá o João Paulo Lemann começou lá para trás, né? E aí vai adiante com agora Tabata Amaral e outros políticos. Que é o quê? Pegar jovens periféricos de escola pública e mandar eles para o exterior com bolsa. Aí quando eles voltam, pega eles novamente, forma ele politicamente, ok? E eles entram em vários partidos. Essa é a questão. Eles entram em vários partidos. Então, se você pegar esse pessoal que o João Paulo Lemann, né, ajudou a ir para o exterior com uma bolsa, eles são em vários partidos. Partidos de esquerda, partidos de direita, partido de centro-direita, partido de centro-esquerda, partido de extrema-direita. Eles estão em todos os partidos. E eles levam para esses partidos o quê? As políticas que interessam a esse grupo de empresários ligado à educação. O João Paulo Lemann, não podemos esquecer isso, ok? E aí ele faz o quê? Ele usa desse artifício que é pegar esses deputados. Então imagina, tem um deputado no PDT, um no PT, outro no PSOL, outro vai estar, sei lá, no MDB, outro vai estar no Centrão, e aí por diante, cara. E aí o que acontece? Esses caras ficam se afinando politicamente e eles levam a proposta desse grupo de empresários, desse João Paulo Lemann principalmente, né? Para dentro dos partidos, e eles vão fazer o quê? Eles vão colocando dentro do partido aquilo que interessa a esse grupo de empresários. Não é à toa que ela teve que sair do PDT. Por quê? Porque ela, né, como eu estava dizendo, o Ciro Gomes foi e bateu de frente com ela. Falou, ó, peraí, não vem com esse papo aqui, porque a gente sabe qual que é a sua. Tanto que ela votou a favor da reforma da Previdência, que era uma política do governo Bolsonaro. Por quê? Porque provavelmente, entre esses empresários, Armínio Fraga, entre outros, a reforma da Previdência tem que acontecer. Se o cara vai ter que trabalhar até os 80 anos, é um problema da pessoa. Não é problema do Armínio Fraga, do João Paulo Lemann, entendeu? Porque eles têm essa ideia fiscalista do governo, ok? E ela diz isso, que ela fala, não, eu quero lutar pelo fiscalismo e pela questão social. Muito bonito, na teoria, isso na cabeça dela. Só que na prática, o que a gente vê é o quê? Pessoas que são arregimentadas da periferia, a partir dessas Olimpíadas, a partir de um critério meritocrático, isso é importante, critério meritocrático, eles ganham essa bolsa, vão para o exterior e voltam. E aí o que acontece? Eles voltam, e aí tem essa formação política sobre eles. Que é o quê? É para fazer com que outras crianças da periferia, né, aceitem mais esse projeto. E aí, mais pessoas vão ser arregimentadas por eles, para que, no futuro, muitas dessas pessoas virem políticos, deputados, senadores, prefeitos, presidentes. Então, imagina ele chegando no poder lá no executivo.
Não é à toa que uma das pessoas que está ajudando a Tabata Amaral na questão educacional é a Cláudia Costin. Não é à toa que é ligada, ou era ligada à Editora Abril. Na época a Editora Abril era um dos principais conglomerados também que tinha coisas na educação. Não é à toa. É evidente que ela quer dar um ar de esquerda, social, mas o que pesa ali muito mais é essa questão do empresariado. Os interesses do empresariado. É óbvio. Você está entendendo? Por quê? Porque ela faz esse papel. Ela é da periferia, da escola pública, o pai não sei o quê, a mãe não sei o que lá. As pessoas começam a sentir que são, né, tem algum tipo de vínculo com ela, votam nela, ela ganha, mas quando ela chegar lá, está preocupada com a Cláudia Costin, Armínio Fraga, João Paulo Lema e assim por diante. Então você vê o risco, né, que cada vez mais os partidos estão correndo com esses grupos que surgiram aí, né, esses grupos, né, supla partidário. Então eles vão entrando nos partidos e vão colocando as coisas que interessam a eles. A eles, esses caras que formam esses grupos, esses grandes empresários. Então o que é a Tabata Amaral na minha visão? É mais uma que o sistema, né, que a lógica desse sistema percebeu que poderia se utilizar dando um viés social, dando um viés periférico, como se ela fosse da periferia e conseguiu ganhar, ficou rica, sei lá, ganhou prêmios e assim por diante. E aí você joga esse discurso cada vez mais para as pessoas, né? E principalmente, ela entra em partidos, pessoal, não preocupado com a política do partido, está preocupado com a política da onde ela vem, que são essas fundações, né, patrocinadas pelos grandes empresários. Não é à toa que ela recebe muito dinheiro para sua campanha, porque sabem a quem ela está servindo. Beleza? Então, por exemplo, ela está no PSB, e aí, sei lá, acontece alguma coisa, o Lula sai, entra lá o Paulo Guedes, presidente do Brasil, aí o Paulo Guedes joga alguma coisa que interessa a esse empresariado, ela vai e vota a favor. Ah, mas você não está no PSB? Ah, você não é socialista? Ah, mas a reforma... E pronto. Por quê? Porque ela foi cooptada por esses caras, né? Porque deram uma bolsa, ela ficou meio... Imagina, ela deve ter ficado muito contente, a família também, né? E esse deslumbramento, é óbvio, faz com que ela mostre carinho e principalmente se dedique aos anseios dessas pessoas que o pagaram. Ok? Então, Tabata Amaral, na minha visão, e ela, não só ela, tem outros, ok? Então você vê o jeito que ela fala, da forma educada, transparente, ela tenta ser transparente, não tá tentando brigar ali de uma forma muito menos violenta. Por quê? Porque ela foi moldada. Cursos fizeram com ela. Ela e outros, entendeu? É que quem se deu melhor foi ela nessa história toda, né? Tem outros, Daniel José, como eu te falei. Ok? Então ela foi moldada para quê? Para aceitar esses mecanismos da política a partir dos interesses desses grandes empresários. Mas não seria mais fácil eles serem candidatos? Então, né? Essa é a questão. Por que eles não fazem isso, né? Eles preferem colocar pessoas para os representar. Porque justamente a política para eles, né, principalmente no Brasil, ok, serve para tentar cada vez mais dar subsídios para que essas empresas se fortaleçam. E se eles entrarem na política e virarem o alvo, como está acontecendo com o João Paulo Lema, ele está sendo o alvo, porque ele faz parte da Lojas Americanas, e a gente sabe da crise que as americanas entraram, ok? É muito pior, então politicamente ele vai ser atacado. Então o que ele faz? Ele coloca algumas pessoas ali, jovens, que vieram da periferia, enfim, outras questões, para que votem a favor deles. Então a Tabata Amaral, na minha visão, é essa moça que não tem ideologia, ok? Assim, social, mas está ali fazendo o papel de uma pessoa que acredita ou não, eu já não sei, não conversei com ela, de que a melhor forma de continuar as coisas para mudar é o sistema na qual ela sobrevive, que é o capitalismo, enfim, e que ela se deu de certa forma um pouco melhor, ok? Do que a maioria das pessoas que moravam lá com ela na Vila Missionária.
Então eu acho que é essa lógica aí que é interessante a gente perceber com relação à candidata Tabata Amaral. Ok? Então um abraço a todos e todas.